privilégio e pela oportunidade que Jesus concede a cada um de nós para louvarmos e bendizermos a Ele. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Feliz de poder retornar aqui a esta casa, no qual o Senhor tem abençoado de forma poderosa a todos os amados que congregam aqui, os irmãos também, e até mesmo as pessoas não evangélicas que têm vindo e que têm retornado aqui, que Deus tem te impulsionado a estar sempre cultuando, já é início de uma grande obra na sua vida. Que Deus continue prosperando e alargando as vossas tendas. Amém. Quero pedir encarecidamente a todos os irmãos e a todas as irmãs que trouxeram as vossas Bíblias, que abram por gentileza no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 7, para a glória de Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero glorificar a Deus pela vida da Bispa Léo, a vida do pastor Pedro, que Deus abençoe, a vida do pastor Sandro, que sempre tem sido uma bênção para o meu ministério, para o ministério de diversos amigos que pregam aqui, o Elton, o Leonardo Silva, Daniel Nogueira e tantos aí, que o Sandro tem sido bênção, né? Deus abençoe a ti, a sua esposa, as suas filhas e a toda a membresia da igreja. Já que estamos num trabalho no culto com a família, eu quero trazer uma reflexão, a palavra de Deus, baseando-se na família de Jesus Cristo. Nós vamos aprender algumas coisas sobre Jesus e sobre o seu relacionamento em família aqui esta noite. Todos que acharam, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículos de número 1 a seguir, diga amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi, pois, a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isto, ficou na Galileia. Vamos repetir aqui o versículo de número 5 e o versículo de número 6, que diz-nos, vamos fazer melhor, vamos repetir o versículo de número 4, 5 e 6 para entender o contexto geral, cada um na tradução bíblica que está em mãos, para a glória de Deus. Vamos lá? 1, 2 e 3. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Amém. Meus irmãos, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu quero fazer duas considerações aqui esta noite. Enquanto nós estivermos ouvindo Deus falar em reciprocidade e em amor, respeito e educação a Deus, porque papai sempre me ensinou que quando a gente está falando com alguém e uma pessoa não responde, ou ela está triste consigo mesma, ou ela está doente, ou ela fez besteira, ou ela não é educada. E eu quero crer que não tem ninguém aqui triste, nem doente, nem fez algo para si mesmo. E eu quero crer que não tem ninguém aqui mal educado com Deus. Enquanto Deus estiver falando com você, você responda a Deus, dizendo aleluia, glória a Deus, eu creio, é assim mesmo, é desse jeito.
Hosana, a vitória é minha no nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu aprendi que na vida, amados, na vida humana, na área, amados e queridos irmãos, da biologia e na área da ciência, nós aprendemos que para um filho ser gerado é necessário o relacionamento marital entre homem e mulher para que possa um neném de sexo masculino ou feminino nascer. Assim também é a vitória de Deus na vida do homem. O glória a Deus que está na tua boca tem que se relacionar com a glória de Deus para que Deus possa gerar um milagre em você, tá bom? Então, conforme Deus estiver falando, aqui você tem liberdade para bendizer a Ele. Irmãos, eu estava meditando aqui nesta palavra, meditando nesse texto e ouvindo aqui, amados, que hoje é um culto direcionado à área familiar. Confesso-vos que viria com outra proposta para ministrar aqui esta noite, mas tem horas que o Espírito Santo de Deus, ele modifica aquilo que iremos falar. Prova cabal que a Bíblia nos mostra que o apóstolo Judas, que não era o Judas traidor, mas era o Judas irmão literal de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele escreve na sua epístola no capítulo 1, porque é apenas um capítulo, no 3º versículo, dizendo: amados, tendo por necessidade escrever acerca da salvação comum entre os santos, tive necessidade de escrever-vos para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, Judas estava dizendo que ele não iria escrever a carta dizendo que os crentes deveriam batalhar pela fé, ele iria escrever sobre a salvação comum. Mas aí o Espírito Santo mudou a mensagem da epístola toda, e tem horas que Deus faz isto. Eu vim aqui com uma proposta, mas quando a Bispa Léo falou acerca do culto direcionado à área familiar, o Senhor me fez lembrar desse texto que Deus havia me dado há quase 1 ano e meio atrás. O Senhor ardeu meu coração para pregar aqui esta noite. Repare que esse texto está mostrando o âmbito social de Jesus em família. Repare que Jesus, ele está, amados, em família, ele está diante dos seus irmãos, ele está, amados e queridos irmãos, nas regiões da Galileia. Não queria descer para a Judéia, porque a cúpula religiosa, juntamente com, amados, os cidadãos e os políticos que eram influenciados pela cúpula romana, queriam matar Jesus antes do tempo. Esse episódio aconteceu, como vocês leram, perto da festa dos tabernáculos, e Jesus está ali como um ser social que Jesus sempre foi. Ora, vista que Jesus, em vários textos dos evangelhos, é chamado de amigo de pecadores e publicano, porque o nosso Deus não é indiferente da sociedade. Nosso Deus não é como as estrelas que aparecem no meio da caminhada cristã dizendo que são honrados por Deus, mas são estrelas gospels que não querem ter nada com o povo de Deus. Jesus era social, Jesus sabia falar, amados, com Pôncio Pilatos, mas ele descia no mais alto baixo nível para se igualar a uma mulher prostituta samaritana que estava no poço de Jacó, porque nosso Deus é um Deus social. E Jesus estava em sociedade, relacionando-se com seus irmãos, e diz-nos a palavra que os seus irmãos dirigem a palavra a ele, diz da seguinte maneira: olha, se tu és o Messias mesmo, sai daqui, manifesta as tuas obras, manifesta os teus sinais aos teus discípulos e aos homens deste mundo, porque ninguém pode ser conhecido se não fizer as obras que tu fazes revelada ao mundo. Então mostra-te ao mundo. Repare que o pedido dos irmãos de Jesus a priori é um pedido bom, a priori é um pedido satisfatório e agradável, mas a intenção daquele pedido era camuflada e era ruim, porque os irmãos de Jesus não queriam andar com ele. E por que não queriam andar com ele? Porque os irmãos de Jesus não criam nele. Quando eu li esta palavra, pareceu, amados, uma palavra contraditória. Vou contar até uma experiência. Quando eu li esse texto, eu achei que eu tinha comprado uma Bíblia errada com um versículo a mais. Fui trocar, fui abrir João 7,5, estava lá o mesmo texto. Peguei outro mesmo texto escrito de novo. Eu falei, não é eu bíblico. Parece contraditório, né? Mas é. Jesus, ele viveu o que muitas famílias vivem. Jesus sabe o que familiares que tem aqui, amados, cultuando a Deus nesta noite, estão passando com outros familiares que não é crente. Parece contraditório, né?
Salvador do mundo, aquele que salvava, quem sabe, a mulher samaritana de dia, antes da meio-dia, no horário do almoço, aquele que multiplicava pães e peixes no crepúsculo da tarde, aquele que, amados, expulsava demônios lá nas regiões de Gadara, libertando o endemoniado gadareno à noite. Quando chegava em casa, tinha um pai adotivo, José, que era crente justo diante de Deus, tinha uma mãe, Maria, que era crente, agraciada e bendita entre as mulheres, que servia a Deus também. Mas quando ele olhava para todos os seus irmãos e para todas as suas irmãs, nem os seus irmãos criam nele, e ainda se escandalizavam em Jesus. Irmãos, e para te provar isto, sabe o que está escrito na Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela diz lá no Evangelho segundo, escreveu o evangelista Marcos, lá no capítulo de número 6, versículo de número 3 a seguir, lá dá a lista de quem eram os irmãos de Jesus, não dá a lista das irmãs, mas fala que Jesus teve muitos irmãos. Olha o que está escrito lá: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão, e não está aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. Além dos irmãos e das irmãs de Jesus não crer nele como Messias, Senhor e Salvador, ainda se escandalizavam nele. E ainda, amados e queridos irmãos, para aumentar o grau de incredulidade familiar, que Jesus era confrontado dentro de casa em família, a Bíblia Sagrada, ela diz lá no livro de Marcos, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20, amados, da seguinte maneira. Olha o que é que diz lá, parece contraditório, né? O Salvador do mundo passava a prova com os parentes que não era crente. É palavra de Deus para quem está sofrendo com pessoas não crendo na sua casa. Olha como a Bíblia é tremenda. Marcos capítulo 3, versículo 20, olha o que é que diz lá: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão. Para quê? Para ouvir Jesus. De tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes, aí a Bíblia aumenta o grau de incredulidade de pessoas da família de Jesus que precisavam ser salvos. Aí o que é que diz lá? E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, colocar Jesus na cadeia, e disseram: porque está fora de si. Jesus tinha parentes incrédulos, parentes que tinham, amados, escândalo para com ele, e parentes que, além de se escandalizaram nele, queriam prender ele. Falaram: Jesus está fora de si, dizendo que é o Messias, dizendo que é o Salvador do mundo. Jesus entende o que algumas pessoas estão passando, familiares não crentes aqui, porque Jesus passou o mesmo que você. Mas Deus vai te mostrar aqui hoje pela palavra como você pode ganhar a tua família para Deus, baseado nos exemplos e nas pisadas de Jesus. Em primeiro lugar, saiba disso, continue sendo fiel ao cumprimento do dever. Jesus nunca parou de cultuar a Deus porque os seus irmãos criam nele. Jesus nunca parou de pregar, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 23 a seguir, que Jesus pregava, ensinava e curava no poder do Evangelho do Reino, de sorte que a sua fama percorreu sobre toda a Judéia, Galileia e cidades circunvizinhas. Jesus nunca parou de ministrar libertações e cura divina, porque diz em Mateus capítulo 8 que mesmo debaixo de incredulidade, Jesus tirava a força da fraqueza, e pela sua palavra ele curava os enfermos e libertava e expulsava os espíritos malignos, para que se cumprisse a palavra que diz em Isaías, que diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levamos sobre si, e nós o reputamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não deixou que os problemas domésticos, Jesus não deixou que a incredulidade dos seus irmãos em relação a ele impedisse ele de ser fiel a Deus, cultuar, orar, jejuar, pregar, ensinar e ser obediente até a morte de cruz, porque Jesus sabia que no brado do Calvário está consumado. Três coisas
coisas aconteceriam na vida de todos, inclusive dos irmãos dele, que terminaram crente no cenáculo, aceitando Jesus e sendo batizados com o Espírito Santo. Jesus sabia que no brado do Calvário a dívida seria paga, porque quando alguém bradava tetelestai, alguém dizia para o bancário: eu paguei a dívida. Quando alguém dizia tetelestai para comprar uma casa, ele dizia: tomei posse do que é meu. E quando alguém dizia para o seu pai tetelestai, ele dizia: pai, eu cumpri a ordem que tu me deste. Quando Jesus Cristo disse tetelestai, ele estava dizendo para Deus: eu cumpri tudo que o Senhor me determinou. Eu nasci, encarnei em forma de homem, morri, ressuscitei, salvei o povo da igreja Emanuel para trabalhar na família de cada um. Paguei o preço sobre cada um e comprei cada um para a glória do meu nome. Ei, irmão, Deus está dizendo: não deixe que os problemas domésticos impeçam você de pregar, de cantar, de louvar, de ensaiar, de jejuar, de vir para EBD, tomar Santa Ceia, participar do culto dos talentos. Trabalha para Deus e Deus trabalha por você em prol da salvação da tua casa. A Bíblia Sagrada diz em 2 Crônicas 15:7, e já vai me ajudando a adorar. A Bíblia diz lá: esforçai-vos e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, contudo, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bem do Senhor. Você trabalha aqui, dá trabalho para Satanás, e Deus trabalha em prol da salvação da tua casa. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor, porque salvação virá à tua casa, como vem para a casa de Zaqueu. Jesus nunca fez chantagia com Deus. Jesus nunca falou: se tu não salvar, vou parar de pregar e ser crente. Não, ele foi fiel até o fim, porque ele sabia que a cruz seria um anzol que atrairia os seus irmãos incrédulos, que se escandalizavam nele, e inclusive parentes, quem sabe tios e tias, conforme lemos em Marcos 3, que queriam até prender Jesus, mas depois estavam lá no cenáculo recebendo poder. É o que Deus vai fazer na tua casa. Pode crer. Ele te entende, porque ele passou o mesmo que você passa. O teu filho tem te feito chorar, tua filha tem dado mal em prol a todo o bem que você tem dado. Teu esposo não tem te valorizado como mulher trabalhadora, esforçada, crente, fiel a Deus, respeitador que tu és. Ei, a tua mulher saiu da casa do pai, está mais lixosa, como diz Salomão, do que uma casa cheia de goteira. Mas fique em paz, porque Deus está dizendo: trouxe o meu profeta para pregar esta noite que o meu poder vai atrair eles para o cenáculo. Eu não sei qual é o cenáculo que Deus vai atrair. Se for para a igreja aqui de Emanuel, melhor ainda, já vira membro daqui. Mas se for para outro cenáculo, porque não importa a placa, o importante é que Jesus pagou o mesmo preço para todas as igrejas que viraram cenáculo. Importante a tua casa servindo a Deus, dando glória a Deus, dizimando para Deus, orando a Deus, jejuando para Deus, chorando para Deus, ofertando para Deus, dizimando para Deus, sendo discipulado de Deus, batizando em águas para a glória de Deus, sendo queimado com o Espírito Santo e com fogo no poder de Deus, e subindo para o céu junto com você no poder de Deus. Oh glória! Eu estou sentindo Deus nesta casa. Eu estou sentindo que hoje vai cair uma unção muito forte. Deus está dizendo: reprime a voz de choro, porque hoje começará galardão para algumas famílias a serem depositados no cofre forte da tua casa e do teu coração esta noite. Eu quero te dizer, em segundo lugar, sabe o que é que Jesus fez para ganhar os seus irmãos que está à lista lá de Marcos 6,3, que eram incrédulos, não criam nele como ser humano, Senhor e Salvador? Sabe o que é que Jesus fez? Além de Jesus ser fiel até o fim no seu chamado, Jesus não parou de
interceder pela sua família. Preste atenção no que Deus vai te revelar agora. É um detalhe textual. Nós sabemos que Jesus, ele foi um homem de oração. Nós sabemos que Jesus sempre orou, amado, em todo tempo. Tanto é verdade que faz jus o hino da harpa 296 na terceira estrofe, quando diz: Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. Jesus orava para dar graça, Jesus orava para ressuscitar pessoas. Tanto é que antes de ressuscitar Lázaro, ele ora e diz: Pai, sei que o Senhor sempre me ouve em todas as coisas, mas oro não por mim, mas para que essa multidão creia que tu me enviaste. Ressuscita este homem. Jesus dá o brado, Lázaro sai para fora e ele ressuscita. Jesus em tudo orava, inclusive para a intercessão em prol da salvação da sua família. Aonde é que você me prova isto? Eu te provo isso à luz da palavra. A Bíblia diz lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, a maior oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus. O capítulo todo é a oração de Jesus, desde o primeiro versículo até o último. Se você pegar esse texto teologicamente, você vai ver que esse texto é dividido em três partes. Na primeira parte, Jesus está intercedendo por ele mesmo. Jesus está dizendo: Pai, é chegada a minha hora, glorifica-me como a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, porque a vida eterna é esta, é que creiam em ti só, por único Deus, e ao teu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aí do sexto versículo até o versículo de número 20 a 21 mais ou menos, Jesus ele para de orar por si e ele começa a orar pelos seus discípulos. Aí ele começa a orar e ele fala o famoso versículo que todos já ouviram pelo menos uma vez, no qual Jesus diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não os peço que os tires do mundo, mas os peço que os tires livres do mal. Guarda-os, Pai, assim como tu tem me guardado, porque os meus discípulos não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Aí logo após Jesus interceder pelos seus discípulos, sabe por quem Jesus está intercedendo depois, pastor Pedro? Jesus está intercedendo por ti, por cada crente da igreja Emanuel, por aqueles que ainda nem estavam vivos, que nem estavam em plano de nascer, e Jesus já estava intercedendo por aqueles que iriam se converter nele, inclusive os seus irmãos. Sabe por quê, pastor Santo? Porque num dos versículos mostra Jesus orando por nós antes da gente nascer e orando pelos irmãos dele antes dos irmãos converter. Porque lá em João 17, versículo 20 ao 21, Jesus diz assim: eu não rogo só por estes aqui está apontando para os discípulos que estavam com Jesus. Jesus diz: eu não rogo só por estes que estão aqui, mas eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Oh, aleluia! Jesus está orando por mim, Sandro, por você, por todos nós, pelos irmãos e as irmãs que não eram crentes. Deus está dizendo: não pare de interceder pela sua família. Deus está dizendo: tem pessoas que vieram aqui, estão desanimadas no propósito de servir a Deus, porque você tem clamado, chorado e aparentemente não tem visto nada. Mas eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus: nenhum médico fala enquanto está operando na mesa cirúrgica. Ei, você pode não estar vendo o operar de Deus, mas Jesus está fazendo uma operação de cura e restauração nas mesas. Pais pedirão perdão para filhos, filhos pedirão perdão a pais, a família será restaurada. A tua casa não é para a morte. Se fosse para te matar, o anjo da morte que veio no Egito já tinha entrado lá. Mas como você tem a marca do sangue, ora, clama, jejua, sobe monte, desce monte, vem para a vigília de Emanuel, da Caçadores, aqui falece ou qualquer obra, o céu vai descer na tua casa, a obra será feita. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, para chamar a bastólica. O céu abre na tua casa a partir de hoje.
Os irmãos de Jesus começaram incrédulos, escandalizaram-se em Cristo. Mas aí quando está Atos capítulo 1, versículo de número 13 ao 14, diz lá: e subiram, não 120, porque a Bíblia diz que estavam reunidos quase 120. Nós sempre falamos 120, mas a Bíblia diz quase. Então, amados, era menos de 120 que foram batizados, ou era 115, 116, 117, 118, 119, que a Bíblia diz quase 120, não é 120. E estavam lá quase 120 orando, e estavam os apóstolos. Aí de repente, quem é que estava orando para Jesus batizar? Os irmãos que eram desviados, que tinham aceitado o próprio irmão como Senhor e Salvador. Oh, Deus vai fazer aquele que não é crente ser alguém de oração, e vocês vão estar sacrificando ao Senhor neste altar. Oh glória, aleluia. Irmão, eu quero te dizer em terceiro lugar, guarde esta palavra, pense, amados, nesta reflexão bíblica que Deus agora te dá. O teu vitupério vai fazer Deus eliminar as obras do diabo. O sofrimento que você passa em família vai fazer Deus eliminar as obras do diabo. Irmão, provei no texto que a família de Jesus não era crente, que vocês lerem João 7,5, nem os irmãos de Jesus criam nele. Provei para vocês que além de ser incrédulo, eles se escandalizavam de Jesus e tinham vergonha de Jesus. Porque lá em Marcos 6,3 diz que Jesus tinha 4 irmãos por nome, fora irmãs, e os irmãos se escandalizavam nele. Provei para vocês que além dos irmãos de Jesus do ser crente, ele tinha parentes, quem sabe tios, tias, primos, prima, que não eram crentes e ainda queria pôr Jesus na cadeia, porque dizia: é louco, é xarope, é maluco. Você já ouviu isso dentro de casa, né? Só você é crente. Aí está lá o teu irmão dizendo: já vai para o culto, já vai entregar o teu dito para aquele pastor que vai te roubar, seu louco, seu xarope. Eu vou para o fluxo. Ô irmão, Deus sabe que você passa, Jesus passou, e ainda para provar que Jesus passou o mesmo que você passa, sabe o que é que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4? A Bíblia diz assim, Bispaléu: em tudo Jesus foi tentado, inclusive nessa área. Porque quando a Bíblia diz em tudo, é em tudo, não é em algumas coisas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15 ao 16, nós temos um sacerdote, sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós nas nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, a nossa semelhança como nós, porém sem pecado. Por isso podemos chegar com ousadia ao trono da graça para ser ajudado por ele em tempo oportuno. Ele vai te ajudar a ganhar a tua família, assim como ele ganhou seus irmãos. Oh glória! Mas Jesus sofreu, Jesus pagou o preço. Você já parou para imaginar? O texto é claro, nem os irmãos de Jesus criam nele. Imagina, meu querido, Jesus multiplicando pão e peixe de dia, aí de tarde Jesus, aleluia, libertando, oh glória a Deus, a filha da mulher cananeia, que era terrivelmente endemoniada. De noite, Jesus, amados e queridos irmãos, quem sabe ele está pregando, a casa lotada, o telhado abre, 4 amigos descem um paralítico, Jesus cura um paralítico. Aí quando ele volta para casa, está lá os irmãos incrédulos, está lá as irmãs incrédulas. Imagina Jesus chegando, cumprimentando a mãe dele, dizendo: a paz do Senhor, minha mãe, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, amém, meu filho. Chegava para José: paz do Senhor, meu padrasto, graças a Deus que você perseverou e não deixou minha mãe secretamente, senão a obra do Calvário seria comprometida, talvez ela seria morta comigo dentro do ventre e eu não nasceria. Quando ele ia cumprimentar os irmãos, boa noite, os irmãos falavam: e aí, Messias, o mano dele, chamando Messias de forma, amado, sarcástica, assim como os irmãos de José chamavam José de sonhador com zombaria. Jesus passou por tudo isso. Imagina outro dia, Jesus pregando as bem-aventuranças
bem-aventurança de dia, de tarde, Jesus, amados, ressuscitava a filha de Jairo. De noite, Jesus, aleluia, ressuscitava mortos no poder da sua palavra. Quando chegava outro dia em casa, os irmãos e as irmãs que não eram crentes diziam: e aí, carpinteiro, chamando Jesus de desocupado e vagabundo, porque Jesus, ele deixou de ser carpinteiro para morrer por mim, por ti, pelos irmãos dele que não eram crentes. E aí, carpinteiro, está faltando um pão dentro de casa, mas aí Jesus aguentou tudo, calado, foi fiel, e Deus foi fiel com ele. Deus está dizendo: tem pessoas aqui que o seu coração dá uma verdadeira bomba relógio, você está quase para explodir, mas Deus está dizendo: fique em paz, descansa nele, entrega a tua ansiedade nele, porque enquanto você entrega no altar, ele trabalha. O que eu vou falar agora não estava no meu esboço, mas está no esboço do céu e eu vou entregar. Ruth capítulo 3, versículo 18, Noemi diz para Ruth: sossega, minha filha, sossega até saber como vai esse caso, porque aquele homem que é Boaz, que ama a tua alma, não descansará enquanto não concluir hoje esse negócio. A gente é amado por alguém que ama mais do que Boaz, é o nosso Cristo, e Cristo através do Espírito está dizendo: sossega, filho meu, sossega, filha minha, sossega, igreja minha, aquele homem não descansará. Olha para quem eu estou apontando, olha quem não vai descansar enquanto não salvar a tua casa. Aquele homem não descansará enquanto não libertar o teu filho da maconha. Aquele homem que é Jesus de Nazaré não descansará enquanto a salvação não adentrar na tua casa. Enquanto você descansa, Deus trabalha para salvar a tua família. Ele não descansará enquanto não resolver esse negócio. Aleluia. Em quarto lugar, eu tenho que te dizer: primeiro, vamos recapitular. Primeiro, não deixe que a incredulidade doméstica atrapalhe você de ser fiel no cumprimento do dever. Segundo, faça como Jesus. Jesus deu exemplo em João 17: eu não oro só por eles, mas eu oro por aqueles que pela tua palavra hão, verbo haver no futuro, hão de crer em mim. Jesus orou por mim, por ti, pelos irmãos dele que não eram crentes antes de se converter. Não pare de interceder pela sua família. Terceiro, saiba que o teu vitupério vai desfazer as obras do diabo na tua casa, porque a Bíblia diz em 1 João 3,8: para isso o Filho do Homem, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quarto lugar, dirija a sua atenção e esperança no Senhor nos períodos de crise familiar. Dirija a sua atenção para Deus e não para o ambiente, e não para as pessoas que te machucam nos períodos de crise familiar. Jesus viveu isso. Sabe o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 19: Jesus conseguiu ganhar os seus irmãos, irmãs e parentes que não eram crentes e não criam nele e se escandalizavam nele. Sabe por quê? Porque durante os 3 anos e meio de incredulidade dentro de casa, Jesus, ele, amados, para muita coisa se passou de cego, de surdo e de mudo, para na hora certa, amados, ver o Pai agindo na hora certa. Ele ouviu o Pai dizendo: sai, filho, da sepultura ao terceiro dia, porque eu tenho que te dar todo o poder no céu e na terra. E na hora certa, Jesus, ele deu um prato, está consumado, para dizimar as obras do diabo dentro da família dele. Ei, meu querido irmão, existem coisas na nossa vida que nós temos que dar uma de surdo, mudo e cego. Sabe onde é que eu vejo isto? Eu vejo isto
na vida de Jesus. Sabe o que está escrito na Bíblia? O bom que a Bíblia, irmão, é a palavra revelada. Você mostra na Bíblia e prova, não tem como falar que heresia ou carne. Sabe o que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 19? Lá está uma profecia acerca do posicionamento de Jesus Cristo em relação à incredulidade, a dura serviço do ser humano, inclusive da sua família, porque o ser humano, os irmãos de Jesus eram incrédulos, assim como todas as pessoas da sua época. Olha o que é que diz Isaías 42, 19: quem é cego, senão o meu ungido? Quem é surdo, senão o meu eleito, a quem comprais a minha alma? Quem é surdo e cego, senão aquele que é perfeito em todos os seus caminhos? Para muita coisa Jesus se fez de cego e surdo, para ganhar eu e você. Tem gente aqui que está vendo coisas que não deveriam ver. Tem gente aqui que está ouvindo coisas que não deveriam ouvir. Tem gente aqui que está quase para falar algumas coisas, está quase para explodir, e você está dizendo: eu não estou aguentando mais, já estourando, não estou vendo efeito, eu vou agir do meu jeito, vou falar com ele, vou falar com ela. Se Jesus não resolve, vou resolver eu, da minha forma e da minha maneira. Mas eu quero dizer, Deus está dizendo: aguenta mais um pouco, porque Jesus também se fingiu de mudo, para na hora certa ganhar a sua casa. Sabe onde é que eu provo? Eu te mostro na Bíblia. Sabe o que está escrito na Bíblia? Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao 23. Olha o que está escrito lá. Está escrito assim: pelo que também seguimos o seu modelo, assim como Cristo padeceu, seguindo as suas pisadas, porque ele não cometeu injustiça e não houve engano na sua boca. Quando lhe injuriavam é o mesmo que blasfemavam, xingavam. Quando lhe injuriavam, quando xingavam Jesus, blasfemavam Jesus, olha o que diz o texto: ele não injuriava, ele não xingava, ele não retrucava, mas antes ele entregava as suas causas na mão daquele que julga retamente todas as coisas. Deus está dizendo: ei, irmão, segura mais um pouquinho aí, segura mais um pouco, porque assim como Deus salvou a família de Jesus, através dele, através da tua postura, da tua diferença e do teu posicionamento no ambiente de incredulidade, de dor, de amargura, de mágoa, de ressentimento, de traições, decepções e frustrações na família. Se você olhar para Deus e não para os problemas dentro de casa, Deus vai transformar a tua casa em inferno astral, no verdadeiro céu na terra. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aplaude mesmo. Mas eu quero te dizer algo. Pela primeira vez nesta mensagem, eu vou pedir para você olhar para a pessoa que está ao lado e falar com ela. Olhe para ela, aperte a mão dela e diga para ela: não desista da tua família. Olhe para o Criador da família, que é Deus, porque Ele pode transformar a tua casa de inferno astral em céu na terra. Oh, aleluia! Olha para Ele. Oh, glória! Problemas familiares existem desde a época dos primórdios do mundo. Tanto é verdade que o que eu vou falar agora está na Bíblia. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, mostra toda a crise de Israel da sua época. Ele diz assim: pereceu o justo na terra, não há quem faça o bem. Eis que aquele que é mais justo é como uma sebe de espinha. Imagina como era a justiça, sebe de espinho, imagina o injusto. Aí diz lá: a lei se afrouxa, o juiz é pervertido, os príncipes recebem suborno. Aí outras palavras mais. Mas aí no versículo 6 ele diz assim: eis que o Pai
se levantará contra o seu filho, e eis que o seu filho contenderá contra o seu pai. Aí Jesus, ele é tão atual que os problemas, aleluia, de nora, genro com sogra, já tinha desde aquela época, porque Miqueias capítulo 7 versículo 6 diz lá: o filho levantará contra o pai perseguirá o próprio filho, e a nora se levantará contra a sua própria sogra, porque os inimigos serão da própria casa. Mas aí Miqueias, no versículo abaixo, ele diz: enquanto as coisas dentro de casa está pegando fogo, eu não vou olhar para os problemas domésticos, eu vou olhar para Deus, porque logo após ele fala: eu porém olharei para o Senhor, eu porém confiarei no Deus da minha salvação. Ó inimiga minha, não te alegra o meu respeito. Se eu tiver caído, o Senhor me levantará. Se eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz e a minha família. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Deus vai agir na tua casa, você e a tua casa servirão ao Senhor. Aleluia, oh glória. Eu estou para começar a terminar a palavra, mas eu vou acelerar um pouco aqui para entregar o recado dentro do tempo. Se não der, Deus vai preparar minha volta aqui outra vez. Aleluia. Mas eu quero te dizer, em quinto lugar, não considere o teu familiar que é problemático num peso, considere ele num investimento de Deus. Aleluia. Tanto é verdade que a Bíblia diz em Isaías 44:3, olha o que é que diz lá: portanto assim diz o Senhor dos exércitos, eu derramarei água sobre os sedentos, eu criarei rio na terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Oh aleluia. Deus está derramando bênção em descendentes de crentes que estão orando aqui e sobre você aqui esta noite, porque você tirou força da fraqueza, veio para esse cenáculo aqui adorar a Deus e crer numa palavra profética. Oh aleluia. O Senhor me fez lembrar de como Deus ganhou a minha família por parte de pai, porque graças a Deus a minha família por parte de mãe sempre foi aquela família regrada, aleluia, 99,9,99 dos familiares de pai de mãe tudo crente, mas a família do meu pai era diferente, até porque por causa da cultura, meu pai descendente de negro com índio, aí imagina na miscigenação étnica, social, religiosa e espiritual que havia dentro da casa do meu pai. E ainda para piorar, minha avó, assim como no reino de Deus tem obreiro, no reino do diabo também tem. Assim como tem diácono, evangelista, presbítero, pastor, missionário e missionária, no reino do diabo também tem as consagrações do inferno lá. Tem pai de santo, filho de santo, aleluia, tem mãe de Ogum, tem Babalorixá, e minha avó foi Babalorixá, consagrada, discípula da mãe menininha do Cantuá. Minha avó era sangue nos olhos, minha avó não levava desaforo para casa, mas aí, num culto doméstico, quando meu pai era criança, prestes a se tornar adolescente, Jesus salvou ele. Só que meu pai, ele era um Nicodemos, ele era aquele que só servia Jesus de noite, escondido, normal. Minha avó, sangue nos olhos, tinha medo de ser expulso, ele era uma criança, como ele ia se manter? Até que num dia, a reunião no terreiro acabou mais cedo, aí minha avó foi para casa, minha avó pegou meu pai orando, aí não deu mais para ser Nicodemos, né? Aí teve que virar o original, Cifredo Carvalho Soares. Olha o nome do meu pai, Cifredo, não é Alfredo não, oh nome esquisito. Ela falou: o que é que você está fazendo? Ele falou: eu estou orando a Deus, mãe, é que eu sou crente, eu aceitei a Jesus. E ela falou: olha, você é proibido a crer neste nome, seguir ele ou adorar ele, de duas uma, ou você nega ele, ou sai de casa e você não é mais meu filho. Infelizmente meu pai saiu de casa, amou Jesus mais do que a sua família. Aí ele foi, amados, ele
foi adotado por uma família cristã, perto do centro de Guaianazes, e ele estava ali nas regiões do centro da estação, de frente a uma igreja batista lá. Aí ele começou a participar do coral, já adolescente, mas orando: Jesus salva minha avó, Jesus abençoa. Num dos ensaios do coral ele estava lá: Jesus abençoa, opera, traz os componentes, salva meu pai, liberta minha mãe. Eu creio que minha mãe não vai ser babalorixá, ela vai ser missionária um dia. E ele estava lá dentro da batista tradicional. Aí o fogo foi pegando, aí foi pegando, aí ele começou a chorar, aí ele foi batizado dentro da batista tradicional. Aí imagina um pentecostal dando lugar, pulando, rodando no meio dos tradicional gelado. Papai foi expulso da batista tradicional de novo. Ô prova, expulso de casa e expulso da igreja. Ficou 3 meses cultuando em casa, até que um dia que as irmãs lá da Debrais, do Coque, viu eles, conhecia ele de uma reunião e falou: nunca mais vi você, o que é que aconteceu? Ele falou: nasci para ser expulso, minha mãe expulsou de casa porque eu aceitei Jesus. Eu fui expulso da batista, por quê? Porque eu estava orando lá, de repente senti o meu corpo pegar fogo, aí eu comecei a falar uns inglês, uns francês do céu. Fui expulso em inglês, francês, né? Você vai aperfeiçoar esse inglês, francês. Até que um dia, já adulto, ele estava liderando a mocidade, orando, enquanto Deus estava bradando, usando um profeta para trabalhar e começar a libertar minha avó. Estava tendo um culto no terreiro lá para o diabo, e de repente no meio dos atabaques, daquelas coisas, o diabo se levantou, tomou um lá dentro do inferno, porque quando Deus tem uma obra, Deus faz até o diabo reconhecer que Ele é Deus na tua vida e na vida da tua família. Deus fez o pai da mentira falar o que Deus ia fazer com a minha avó, a verdade, porque ela ia conhecer o caminho, a verdade e a vida. O diabo incorporou em alguém com a mão para trás e falou: ei mulher, teus dias está contado, não queremos mais você aqui. Ela falou: porque eu sou babalorixá, eu sou chegada de mãe menina do Catuá, o que é que eu estou fazendo? Eu nunca fiz nada de errado. Não mulher, é porque o teu prazo está com o dia contado, é porque quando você está aqui, do outro lado está tendo uma reunião lá, e o amarelo do teu filho que você expulsou, o diabo chamou meu pai de amarelo, e o amarelo que você expulsou de casa, ele está orando, e antes das lágrimas cair, o anjo está recolhendo, e está levando para o anjo é lá de cima, e ele vai trabalhar. Passando 2 meses, minha avó aceita Jesus na Deus é amor, é batizada no Espírito Santo, virou missionária, foi para o céu, e toda a minha família por parte de pai serve a Deus. A tua casa não é um peso, a tua casa é o barro que o oleiro vai trabalhar. A tua casa não é um peso, a tua casa é barro que o oleiro sabe e vai trabalhar. Deus está dizendo para pessoas aqui, aleluia, Deus está dizendo que está lá em Jeremias: os teus filhos serão discípulos do Senhor. Deus está dizendo para outros aqui, aleluia, vá para a tua casa com um sorriso no rosto, porque na vida de alguns se cumpre o Salmo 91, versículo 10, que diz lá que praga alguma chegará na tua tenda. Para outros aqui Deus está dizendo: as maldições hereditárias e os complexos familiares estão sendo quebrados, e a mesa de comunhão em família será restaurada. Sabe por quê? Porque Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas na casa onde é um justo, Deus abençoará. Aleluia. Irmão, vou terminar a palavra agora. Ô varão, tá? Já ia dar glória a Deus, estava querendo me dar mais uma hora de palavra. Eu vou terminar aqui no horário aqui, irmãos. Jesus passou tudo isso, mas irmãos, Jesus, ele viu Deus agir do jeito dele. Repare que Jesus em vida
não teve oportunidade de ver os seus irmãos se converterem, mas quem sabe no período da ressurreição, nos 40 dias que Jesus ficou, porque após Jesus ser ressuscitado, diz Atos 1:3 que ele ainda ficou 40 dias depois de ressuscitado, ensinando coisas concernentes ao reino de Deus, reiterando a promessa do batismo no Espírito Santo, como diz Atos 1:4, reiterando as palavras de João Batista, e depois ele diz a sua última palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia não mostra como os irmãos se converteram, mas mostra que eles se converteram. Não sabemos se foi entre os 40 dias, no terceiro dia da ressurreição, ou no dia que Jesus foi subindo, eles olharam e falaram: perdão, perdão, irmão, além de tu ser o nosso irmão, tu é o nosso Salvador. Não sabemos como, mas sabemos que eles se converteram. Diz-nos a palavra, conforme diz Atos capítulo de número 1, versículos de número 13 a 14, estão lá quase 500, estão 500 irmãos reunidos, a maioria desiste, quase 120 permanece. Aí está lá, os irmãos desviados viraram crente, os irmãos desviados aceitaram Jesus, os parentes incrédulos estavam lá, cultuando no cenáculo. Aí eu imagino, primeiro dia, aí está lá Tiago, irmão do Senhor, primeiro dia orando e dizendo: fogo divino, clamamos por ti, vem lá do alto, vem desce aqui, ó, vem inflamarmos com teu fulgor, vem renovarmos com teu calor, desce do alto, bendito fogo, desce poder celestial, desce do alto, bendito fogo, vem chamar pentecostal. Primeiro dia, os irmãos desviados orando para Jesus batizar agora. Aí segundo dia, aí está o outro irmão de Jesus, Judas. Aí está lá Judas dizendo: Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, e batiza cada um. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia, cumpre o dia de Pentecoste, está todos reunidos no mesmo lugar. De repente é ouvido do céu um som como veemente, um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas sobre a sua cabeça novas línguas como que de fogo, e o Espírito Santo lhe concediam que falasse novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí Jesus foi batizando um por um. Recebe labareda Pedro, pá. Recebe poder Tomé, pá. Recebe fogo João, pá. Recebe graça Bartolomeu, pá. Quando chega nos irmãos, Jesus olhou: esses aí eu vou batizar com força, porque me deram trabalho, mas o sangue meu corre dentro deles. Então Judas, Tiago, Alfeu, recebe, pá, 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 pá. Aí os incrédulos olham, Maria, José, os 12, os 70 apóstolos que veio depois dos 12, os irmãos e as irmãs de Jesus, tão louco, tão cheio de mosto, tão bêbado. Pedro levanta e diz: eu, Tiago, João, Maria, José, os irmãos de Jesus não estão cheios de mosto, a gente está mais crente do que nunca, porque nós estamos cheios do Espírito, porque hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel. O fogo de Deus vai queimar o vício da maconha, da cocaína, que dá para os O fogo de Deus está libertando familiares de crente aqui. Aleluia. Aí de incrédulo, pessoas que se escandalizavam com Jesus, estão os irmãos de Jesus tudo crente. E 2, Jesus salvou com tanta força, batizou com tanto poder e graça, que de perturbador, incrédulo, zombador, viraram, irmão, homens de ministério. E 2 deles foram tão usados por Deus que tiveram a honra de fazer parte do canão sagrado. Tiago e Judas. Aí está lá,
Tiago começa escrevendo, Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Jesus Cristo, irmão do Senhor, graça e paz seja multiplicada a todas as igrejas. Aí aquele que era incrédulo agora está sendo usado por Deus para pregar e escrever Bíblia Sagrada. Foi o mesmo Tiago que defendeu a igreja e que instituiu leis doutrinárias junto com os apóstolos no primeiro concílio apostólico em Atos 15, e que proibiu a igreja participar de carne prostituída, de carne sacrificada aos ídolos, e se inclinar à prostituição e idolatria, e as igrejas eram confirmadas. Amados, de incrédulo virou amados a um dos maiores pregadores da palavra. Aí Tiago, irmão de Jesus, ele escreve, aleluia, Tiago, irmão do Senhor, servo de Jesus Cristo. Eu zombava do meu irmão, agora eu creio nele. Eu chamava ele de carpinteiro, chamando ele de desocupado ou vagabundo. Ele trabalhou mais do que nunca, trabalhou para me salvar. Hoje sou crente. Agora eu vou dar trabalho para o diabo. Eu dei trabalho para o meu irmão que morreu por mim, ele é o salvador do mundo. Eu vou dar trabalho para o diabo em dobro. Vou ser usado e vou escrever uma carta, e nessa carta eu vou ensinar como a igreja pode vencer o diabo, dar trabalho para o diabo, trabalhar para Deus e viver o trabalhar de Deus. Sabe como? Tiago 4,7, aleluia, sujeitai-vos pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Oh glória, oh aleluia. Aí Deus levanta o outro irmão incrédulo, Judas. Aí Judas diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas é tão crente que ele não quis nem falar irmão do Senhor, de tão humilde que virou, de tão crente que virou. Aí ele está lá, olha, antes eu batalhava contra Jesus Cristo, mas ele é meu irmão de sangue. Literalmente, como diz o hino do Voz da Verdade, meu DNA tem o código do Filho de Deus, porque ele é meu irmão de sangue literal, morreu por mim, ressuscitou. Antes eu não cria nele, zombava dele, quis prender ele, mas agora eu batalho por ele. Antes eu perseguia ele, mas agora eu falo para minha alma e falo para todas as igrejas: batalhai pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Teu filho vai ser obreiro ainda, tua filha vai ser regente de mocidade ainda, teu esposo vai ser pregador do evangelho ainda. Deus ainda vai fazer com que tua esposa suba nesse altar e cante louvores a Deus, e pessoas possam chorar e se quebrantar através do investimento que Deus fará na tua família. Se você crê nesta palavra, adore ao Senhor, levante a tua mão, glorifique a Deus, aplauda a Ele, fala em outras línguas e fica de pé. Só Jesus pode destruir as maldições que podem vir na família. Jesus ama tanto as famílias que a Bíblia diz lá em Gênesis 12:3 que através da obra de Cristo seria bendita todas as famílias da terra. Até no último versículo do Antigo Testamento, Deus se preocupou com a família. Sabe qual é o último versículo do Antigo Testamento? Malaquias 4:6. Diz lá que Deus vai ferir a terra com maldição. Mas sabe o que é que Deus diz lá? Antes de eu ferir a terra com maldição, eu converterei o coração dos pais aos filhos e converterei o coração dos filhos aos pais. Deus vai fazer com que famílias possam ser restauradas. Você está adorando o Criador da família. E quando a gente adora e crê na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, aí se cumpre Atos 16:31. É salvo nós e a nossa casa. E nós podemos falar como Josué disse em Josué 24:15: escolheis a quem servir. Se você quer servir os deuses da Mesopotâmia, sirva. Se você quer o Deus além do Eufrates, sirva. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Oh glória. Posso fazer uma oração aqui, pessoal? Glória a Deus. Minha irmã, continua a gravar aí o que Deus vai fazer aí nas famílias. Aleluia. Eu quero chamar aqui na frente. Aí você puder movimentar esse pedestal para um lado, para o outro. Vê aí o que você pode fazer. Mas eu quero chamar
aqueles que estão padecendo grandes privações e provações na família. Deus quer restaurar a tua família aqui hoje. Amado Pai querido, eu preguei a tua palavra, eu fiz o que o Senhor me mandou. Toda a igreja esteja orando agora, aleluia. Oh Senhor, nós estamos clamando agora, Pai. A tua palavra diz no Salmo 91: não sucederá a nós mal algum, e praga alguma chegará na nossa tenda. Pai amado, rasga esta carta de divórcio que está quase para sair, e restitui os casamentos destruídos. Pai amado, trabalha na vida desse filho viciado em maconha, trabalha na vida desta filha que está, Senhor, presa na prostituição, nos fluxos, nos baile funks, fazendo seu corpo de templo do Espírito a hotelaria de